Eu tava passeando na internet quando eu vi um anúncio que parecia bom demais pra ser verdade. Um iPhone XR sendo vendido por R$550 e o melhor é que é aqui perto de onde eu moro. E eu fiquei pensando, mano, será que isso não é um golpe? Porque todo mundo sabe que nesse preço não deve comprar nem a bateria de um que é mais atual. E sem contar que no Mercado Livre o mesmo modelo tá custando em média R$1.000. E o pior é que mesmo depois de eu comprar ele, ter ele em mãos, será que ele realmente vai prestar? Vai funcionar tudo certinho? E bom, eu resolvi arriscar, porque pelo menos eu faço um vídeo aqui contando pra vocês se eu caí em um golpe na internet, se vale a pena ter um iPhone XR em 2025, se ele é muito ruim como eu vi muita gente falando, ou pelo menos dá pro gasto. E já adianta, eu me surpreendi. Dito isso, bora logo pra essa bagaça. Então bora lá, pra começar, não, eu não caí em um golpe na internet. Eu testei esse celular antes na hora de eu pegar ele. Eu não sou tão louco assim. E o que eu descobri desse celular foi bem diferente do que eu esperava. Porque assim, tem coisas boas, mas também tem uns contrapontos que, sendo sincero, eu não curti tanto. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. E bom, deixa eu mostrar ele aqui primeiro, né, que olha só, vindo aqui com o celular em mãos. Esse iPhone XR chegou aqui até que bem conservado, viu? Honestamente, a primeira coisa que você nota é que ele não tem nenhum arranhão. Atrás, a lente da câmera tá de boa, os botões estão tudo funcionando. Mas agora, olha essa tela, meu parceiro. Não sei se você tá conseguindo ver, mas tá tudo craquelado, pô. Tá a coisa mais feia do mundo. Olha isso aqui, pô. Então não tem como negar que ele já foi bastante usado, né? E a pessoa me garantiu que é só a película de proteção que tá lascada mesmo. Então eu resolvi deixar aí do jeito que tá, porque não tá me incomodando em nada. Eu vou tirar quando eu quiser colocar uma nova, se eu colocar, né? Ah, e também, calma aí rapidinho, ele também já veio com o carregador, que eu considero um ponto super positivo. Óbvio que não é um carregador original da Apple, mas eu também não posso reclamar, né? Só o carregador original aqui é o preço desse celular que eu paguei. Aí falando da bateria dele aqui da saúde, já tá em 91%, que não é nem um pouco ruim. Considerando que é um celular usado, eu achei bem aceitável. Só que eu não tenho certeza que a bateria é original. Eu confesso que foi o meu maior medo, porque cara, a bateria de iPhone é sempre aquela questão, né? Principalmente em celular usado, porque a pessoa muda mesmo ou troca de bateria, e às vezes é uma bateria de péssima qualidade. Então, mano, é bem importante eu reforçar isso, porque quando você for comprar um usado desse, porque tem muito vendedor aí que reseta a bateria pra aparecer 100%, mas na verdade é uma bateria ruim, com uma saúde péssima de 70%, às vezes até menos que isso. Então, tipo, é meio que uma loteria mesmo. Então, se possível, tente comprar de alguém que você conheça, ou pelo menos compre de algum lugar que tenha devolução. Por exemplo, é que você compra e pode devolver daqui a 7 dias, como é no Mercado Livre. Não faça que nem eu e arrisque desse jeito, porque a chance de dar merda é grande. E infelizmente não tem como checar isso na hora. Eu até descobri que tem um jeito de como verificar se as peças são originais, até porque eu tô gostando desse celular, tirando a película, e até mesmo antes de testar ele de verdade, antes de rodar uns jogos mais pesados neles e testar a câmera, eu queria muito verificar se as peças são originais. Só que eu tava procurando aqui os aplicativos que fazem isso, precisam do cabo USB, e infelizmente o carregador que veio é um cabo Lightning, então não tem como eu conectar no PC, e também nem tem um adaptador. E mano, finalmente a Apple tá colocando agora o USB-C nos modelos mais atuais. Então eu não sei se tem outro meio de verificar se as peças são originais. Se tem, deixa aqui nos comentários, porque até mesmo verificando isso seria até mais justo pra gente começar a testar ele de verdade. Mas bom, já que não dá, deixa eu abrir alguns aplicativos aqui pra ver como ele se comporta de verdade. E mano, eu não lembro se eu mencionei antes, mas esse celular só tem 64 GB, o que é tipo assim, muito pouco. Você é praticamente obrigado a assinar um iCloud. E eu não tô brincando, mano, eu mal usei esse celular, eu baixei uns apps. O que eu fiz? Eu literalmente baixei meu WhatsApp, baixei alguns arquivos, e como eu já tinha uma conta no iCloud, meio que fez o backup nas fotos. E mano, se liga, o 23 GB de fotos e mais 6 GB de WhatsApp, eu literalmente acabei de encher todo o armazenamento desse celular. Então tipo aqui, eu vim testar uns apps, tá ligado? Eu vim aqui baixar um jogo e mano, não consigo baixar, tá ligado? E uma coisa aqui que eu já percebi, que quando a gente começa a comparar com os celulares mais novos, por exemplo, o celular que eu uso mesmo, inclusive é o que eu tô gravando aqui, que é um S23, a gente consegue sim sentir uma diferença. Tipo assim, comparando com o meu S23 aqui, parece que abre o app um pouco mais lento. Provavelmente também tem a ver com a tela de 120 Hz, mas ainda assim, com certeza é a memória cheia. Impressionante como hoje em dia 64 GB não dá pra literalmente nada. Então o que eu vou ter que fazer, mano? Acho que eu vou ter que tirar minha conta aqui pra eu pelo menos testar o desempenho dele aqui. E lembrando que ele tem um processador A12 Bionic, que não é novo, mas foi muito bom na época. Finalmente, depois desses empecilhos todos, eu consegui baixar um jogo. No caso aqui é o Free Fire, que eu escolhi pra testar o desempenho desse celular, que eu considero bem equilibrado. Ele não é tão pesado assim, mas também não é leve. Então serve como uma boa base pra ter uma noção de como o aparelho vai se sair na maioria dos jogos. E lembrando que eu coloquei o jogo pra rodar no Ultra, com a sombra ligada e a taxa de FPS alta. Praticamente tudo no máximo. E mano, eu tô me surpreendendo bastante, porque ele tá rodando bem liso, sem travamentos e nem engasgos. Eu tô aqui no modo aberto, testando movimentação, mirando, e tá indo muito bem. A fluidez tá boa, a resposta tá rápida, tá assim, super jogável. E lembrando, se a gente for comparar com outros Androids nessa mesma faixa de preço, ele tá bem melhor. Tem celular que nem segura o Free Fire no médio sem travar, e aquele já tá rodando no Ultra, o que já mostra que ele tem um desempenho bem acima da média.
bom, um tempinho aqui se passou e eu percebi que um ponto negativo é que depois de um tempinho jogando você percebe que ele começa a esquentar. E quando o celular esquenta bem mesmo, dá pra notar que ele começa a ter pequenos engasgos, principalmente em momentos com mais ação, quando ele tá renderizando o mapa e essas coisas. Mas eu creio que se você diminuir um pouco a qualidade gráfica, colocar no padrão ou baixo, ele já consegue segurar o desempenho se aquecer tanto. E no geral foi um teste bem positivo mesmo. No máximo aqui ele esquenta, mas em desempenho bruto ele rodou muito bem. E bom, agora que já testamos o desempenho, vamos lá pro teste que todo mundo mais espera ao comprar o iPhone, que é a famosa câmera. E cara, essa parte aqui eu me surpreendi bastante. Eu achei a câmera desse celular muito boa, mesmo sendo um celular de 2018, já bate em muitos Androids por aí, tá? Eu vou deixar as fotos passando aí na tela que eu tirei, onde dá pra ver que ele captou bem as cores, não ficou nem saturado, nem muito pálido, a qualidade é muito boa mesmo. Agora vem essa aqui que eu tirei com pouca luz, que é onde a gente vê se a câmera é realmente boa ou não. E olha só isso, mesmo em ambiente com pouca iluminação, ainda consegue captar bem, não ficou aquele borrão. Normalmente aí, se você comprar um Android nessa mesma faixa de preço, não na de 500, porque isso é fora da curva, mas na de 1000, normalmente esses Androids vão tirar assim uma foto muito ruim, a tela fica tipo toda cinza, numa qualidade horrível. Então realmente o XR dá um pau nesses modelos mais baratos. Além também que eu tirei de modo retrato, que é onde foca bem no objeto, desfoca o fundo, fica com aquele efeito de profundidade que todo mundo gosta. E a câmera frontal também tá aí, que eu curti bastante. Agora tem um ponto que eu fiquei bem interessado em falar desse celular, que mano, eu fiz um teste em redes sociais, eu postei uns stories lá no meu Instagram, inclusive segue aí @FabioOficial, e eu comparei o meu principal, que é o S23, com esse aqui da Apple. E mano, se eu te falar que eu achei a câmera do XR bem equiparada com o meu S23, e eu não roubei não, eu fiz no mesmo lugar, mesma luz, tudo. E mano, quando eu postei nos stories, até o povo ficou confuso, porque pelo menos a qualidade do XR ainda é muito boa. E é claro que nas especificações o S23 ganha, por ele ser um celular mais novo, tem um sensor melhor, um pós-processamento mais efetivo. Mas cara, quando você usa direto nas redes sociais, eu tô achando que a câmera do XR é até melhor. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. E bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar mais esse celular no dia a dia pra ver como ele se sai mesmo. Eu já tô até começando a perceber alguns pontos ruins nesse celular. Por exemplo, no teste de jogos eu vi que superaqueceu bastante. Então amanhã eu vou ficar usando ele o dia inteiro e à noite eu volto a gravar aqui. Então amanhã à noite a gente se vê. No caso aqui vai ser só uma transição. E bom, agora um dia se passou e chegou o momento de eu dar o meu veredito sobre esse celular. Então valeu a pena comprar esse iPhone XR em 2025 por R$550? E a minha resposta é sim, no meu caso valeu a pena, porque não é o meu de uso principal. Se fosse, eu não curtiria muito por conta de alguns motivos, como por exemplo, eu usando no dia a dia eu senti que conforme você vai mais usando, aquele engasgo começa a aparecer mais e mais. Os aplicativos demoram um pouco para abrir, ainda mais quando você vai deixando cada vez mais apps em segundo plano. E eu também acho que o armazenamento de 64 GB prejudica bastante mesmo. E outro ponto péssimo que eu achei nesse celular aqui foi a bateria. E que sim, apesar de ainda estar em 91% de saúde e bateria, esse celularzinho aqui aguentou no máximo umas 6 horas de uso contínuo, o que é muito pouco mesmo. Além de que ele também vai esquentar quando você for jogar assim. Então pra você que tá pensando em comprar um desse, o que eu recomendo é primeiro, se você quer comprar um iPhone XR, compra de um conhecido, nada desses marketplace como é o LX, que você não conhece a pessoa. Tenta também comprar um com a bateria de no máximo 85%. E segundo, se você não conhece ninguém, procure uma plataforma que tenha direito à devolução. E daí 7 dias para testar, e se vier com algum defeito, você só devolve. Com certeza é uma proteção a mais aí que você vai ter. E terceiro, entenda que esse celular é para uso básico, para usar o WhatsApp ali, acessar banco, essas coisas normais. Então o que eu recomendo é, se você quer ter uma experiência mais confortável, aí é melhor você investir um pouco mais e ir no iPhone 13, que é o iPhone assim custo-benefício que eu mais recomendo. Ou se você ainda quiser continuar nessa faixa, tem uns Androids aí que vão te entregar muita mais autonomia, já que 100% deles vão ter mais bateria, vão ter mais armazenamento, o que com certeza vai te dar um conforto muito maior no dia a dia. Por isso eu resolvi fazer uma lista e colocar o link dos melhores celulares baratinhos que a gente encontra no mercado. Eu também vou colocar uns iPhones custo-benefício aí. Então foi isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para continuar recebendo os próximos vídeos e até a próxima.